Saldo a toda querida Irmandade ouvinte do canal com a Santa Paz de Deus. Meu nome é Juliana, sou de Pérola e gravo esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade e todos os ouvintes do canal, venho aqui louvar e agradecer esse Deus que servimos e terminar de contar a obra que Deus fez na minha vida sem merecimento algum, porque eu não tinha dignidade do amor e do perdão do nosso Senhor, e grande foi a misericórdia dele com a minha alma e a alma da minha família. Querida Irmandade, como eu tinha havido já contado meu testemunho da minha vida, como que foi até chegar o meu esposo começar a congregar, e venho aqui não só terminar, né, porque as obras de Deus, elas são constantes nas nossas vidas e todo dia nós temos alguma coisa para agradecer esse Deus. Só de nós levantarmos com saúde ou estar aqui servindo esse Deus maravilhoso já é uma vitória que o Senhor nos concede. Então, Irmandade, eu vim aqui contar o meu testemunho que Deus realizou, meu desejo, que era que meu esposo fosse chamado nessa graça santa, e não só como ele, mas como eu também e meu filho, Irmandade. Deus preparou o nosso batismo, que foi no dia 10 de julho, e nós não pedimos o batismo, porque eu sempre vinha falando com o Senhor para Ele preparar o nosso batismo, e o Senhor preparou o nosso batismo no dia 10 de julho. E, Irmandade, eu confesso para a Irmandade que nas minhas orações eu sempre pedia ao Senhor, conversava com o Senhor, falava: Senhor, o meu desejo do meu coração é ver a minha família te servindo com sinceridade, com amor, e que nós obedecemos a tua palavra. E eu sempre conversava com o Senhor, com meu esposo, que ele estava indo congregar comigo, toda vez ele ia. E eu pedia ao Senhor, falava: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, da tua permissão, tu pode chamar o meu esposo nas águas do santo batismo, converter o coração dele, e nós, aí a família, né, completar a obra da família, que é chamar nós nas santas águas do batismo e obedecer a tua palavra. Essa era a forma que eu sempre conversava com o Senhor. E, Irmandade, no dia 10 de julho, que foi no domingo, eu e meu filho já tínhamos uma certeza muito grande que nós íamos obedecer a palavra de Deus, o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não tínhamos certeza, Irmandade, que o meu esposo obedecesse o chamado do Senhor. E eu conversando com meu filho, eu falei: filho, você sente que seu pai vai obedecer a palavra de Deus, vai descer nas santas águas do batismo? E meu filho falou assim: Irmandade, ai mãe, só se Deus fazer uma obra muito grande com o pai, porque a Irmandade, ele ia congregar comigo, ouvia a palavra, só que a gente sentia, Irmandade, que ele não estava assim 100% convertido, tinha os vícios dele ainda, tem ainda um pouco de apego com as coisas do mundo, mas eu creio, Irmandade, que Deus, ele vai completar por final essa obra na nossa vida, porque o que Deus começa, ele termina. E Deus, grande é o nosso amor do nosso Deus por nós, e a misericórdia dele também. E a Irmandade deu o horário de ir para o culto, que era o dia do nosso batismo, e grande foi as palavras de Deus que falava comigo, falava com meu esposo. O servo de Deus falava assim: hoje é seu dia, pode marcar no calendário essa data de hoje, que hoje é seu dia e não tem outro dia para você ir. E
E muito Deus falava com meu esposo, eu sentia que era para ele, porque a gente conhece na Irmandade nossas esposas, nós sabe, conhece um pouco da forma deles serem, né? E eu sentia que aquela palavra era pro meu esposo e certamente que ele estava relutando no banco né, para não obedecer, mas Deus foi muito maravilhoso, Irmandade. Nas minhas orações eu falava, Senhor, eu peço ao Senhor que o meu batismo seja de uma forma especial, para que quando alguém viesse me perguntar como é que foi o meu batismo, para eu falar com alegria e com lágrimas nos olhos, não de tristeza, Irmandade, mas de alegria. E, Irmandade, o meu batismo e o batismo do meu filho e do meu esposo foi de uma forma tão carinhosa pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuidou de todos os detalhes, Irmandade. Foi lindo o nosso batismo. Primeiro eu levantei do banco, logo em seguida foi meu filho. Meu esposo demorou um pouquinho, porque assim ele falou para mim, Irmandade, que ele estava no banco perguntando perguntando para ele mesmo, será que eu levanto? E, Irmandade, ele falou para mim que ele sentiu uma cutucada tão forte assim, nas costas dele, que ele se arrepiou tudinho, que foi onde ele se levantou e obedeceu, Irmandade, a palavra de Deus. E nisso, Irmandade, eu estava me trocando lá no vestuário, né, onde a gente se troca para vestir a roupa, né, para obedecer a Deus. E, Irmandade, eu estava sentindo uma virtude muito grande do nosso Senhor. E o Senhor usou uma das suas servas para me chamar para ver o batismo do meu filho. E grande foi a minha alegria, eu chorava muito, muito, muito. E aí, Irmandade, nisso eu me batizei. E na hora que eu estava tirando a roupa para colocar a roupa que eu estava, novamente o Senhor usou uma das tuas servas para chamar eu, para ver o meu esposo obedecendo ao Senhor. E, Irmandade, eu ajoelhei no chão, e grande foi a virtude de Deus, que Deus me visitava muito, muito mesmo, Irmandade. E, Irmandade, voltando um pouquinho para trás, como eu já havia falado, nós não esperávamos, Irmandade, que o meu esposo obedecia, mas Deus, Irmandade, ele vem de uma forma assim que nos surpreende para dizer que é Ele que manda. E não é nós que manda nessa terra, é Ele, Irmandade. Então, Ele mostrou para mim, não só para mim, porque muitos duvidavam, Irmandade, que o meu esposo ia obedecer a Deus. Quantas irmãs, irmãos, ficaram assim maravilhados com o obedecer do meu esposo, porque Irmandade, meu esposo já tinha falado, ele era uma pessoa muito apegada com as coisas do mundo, tinha os vícios dele, mas, Irmandade, só Deus conhece os nossos corações. Às vezes a gente acha assim, aquelas pessoas ruins, que só faz maldade, mas Deus sabe o que está por trás disso tudo, que não é a pessoa, que é o inimigo que usa dela, mas o coração só tem amor para dar. Porque Deus conhece os nossos corações. Nem nós mesmos conhecemos os nossos corações, só Deus. E então, Irmandade, antes do meu esposo obedecer, voltando um pouquinho para trás, a Irmandade me perdoa porque eu não sei contar, mas eu tô pedindo forças para Deus me ajudar a testemunhar, para que eu conte, Irmandade, não perfeito, mas que seja feita, né, a vontade de nosso Deus, porque nessa graça nós não podemos omitir e nem mentir, temos que falar sim ou não, sim ou não, não. Então eu tô pedindo força para Deus me dar sabedoria para mim aprender a testemunhar. Então, Irmandade, antes do meu esposo obedecer, nós não sabíamos, Irmandade, mas ele tinha pedido um sinal para Deus, que se fosse para ele obedecer, que Deus mandasse uma borboleta dentro da casa dele, que era o sinal que ele tinha pedido.
Irmandade, Deus foi tão maravilhoso que no mesmo dia que o meu esposo pediu esse sinal, Deus já tinha colocado uma borboleta dentro da nossa casa e nós não tínhamos visto. Quem viu foi meu filho. E ele falou, Irmandade, que essa borboleta batia as asas igual um anjo, com muita calma, muita paciência. E só que ele olhou, mas não deu muita importância. E ele foi deitar, isso já era noite. Querida Irmandade, quando foi no dia seguinte, logo pela manhã, que eu estava arrumando a minha filha para ir no culto de jovem, ela avistou uma borboleta na parede e falou assim: "Olha, mãe, que borboleta linda." E eu vi, Irmandade, olhei aquela borboleta, eu me senti assim, uma paz, assim. Eu vi aquela borboleta, eu senti tanto amor por aquela borboleta. Eu tirei uma foto dela, Irmandade, e meu esposo, ele disse que quando viu a borboleta ele sorriu, porque ele sabia que Deus tinha confirmado o sinal que ele tinha pedido. Ah, Irmandade, eu confesso para a Irmandade que esse foi o sinal mais lindo que eu já vi na minha vida. Irmandade, essa borboleta dentro da minha casa foi o sinal que o meu esposo tinha pedido e nós não sabíamos. E nós viemos saber, Irmandade, depois que meu esposo obedeceu, que nós foi lá abraçar ele, que grande foi a minha alegria, e ele contou para nós que ele tinha pedido esse sinal. Ah, Irmandade, eu estou muito grata a Deus, porque Deus tem sido muito maravilhoso na minha vida. Ai, eu não tenho palavras para agradecer esse Deus. Irmandade, algum comentário eu vi no meu testemunho seguinte, no meu testemunho passado, que foi que eu contei da conversão do meu esposo. E irmãs e irmãos, às vezes a gente fala assim que é pegar prova com as nossas mãos, mas, Irmandade, nós não temos, nós não mandamos na gente. Quem manda em nós é o nosso Senhor Jesus Cristo, junto do nosso Pai Todo-Poderoso. E às vezes nós achamos que temos o poder de mudar alguma coisa, nós não temos, Irmandade, porque muito eu relutei para sair dessa vida de sofrimento, de choro, mas como eu já havia dito, eu não tinha forças, Irmandade. Eu relutei muito. Quando eu conheci meu esposo, eu também lutei, sabe, para largar dele. E eu não conseguia, Irmandade. Porque, Irmandade, eu tinha que ser a ponte para a salvação da alma do meu esposo. Eu fui um instrumento nas mãos de Deus. E eu, Irmandade, foi muito sofrido para mim, mas para mim foi para me deixar mais forte, mais sábia, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, Irmandade, hoje eu não, talvez as provas que viessem até mim, eu não ia conseguir lutar, porque sabemos que o crente, ele vive de luta, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Irmandade, sofreu muito mais que nós nessa terra. E ele passou calado, ele não reclamou, ele venceu. Grande foi as lutas deles, Irmandade. Grande foi a luta do nosso Senhor Jesus Cristo. E, Irmandade, eu não tenho o que reclamar. Foi sofrido, mas Deus foi comigo. E Deus tinha um plano de salvação na vida do meu esposo. E como eu já tinha falado, eu fui instrumento na mão de Deus. E eu agradeço a Deus por junto dele ter ganhado essa alma para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque, cara, Irmandade, Deus tem um plano de salvação na vida de todos na terra. Deus quer salvar todos. Deus não escolhe aquele melhor, perfeito, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio pelo justo, ele veio pelo pecador. E
eu não tenho o que reclamar. Foi sofrido, mas às vezes eu olho para trás e entendo tudo que eu passei. Tudo que eu passei foi porque Deus tinha um plano nas nossas vidas. E eu creio que Deus vai concluir essa obra. E o nome de Deus está sendo glorificado e será glorificado. Porque as coisas de Deus são lindas. Às vezes a gente não entende no começo. As lutas que nós passamos, as pedras nos nossos caminhos. Mas, irmandade, Deus nos dá a vitória. Demora, algumas coisas demoram, mas tudo tem que sofrer um processo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu um processo pela vitória dele, e ele sofreu muito mais que nós. Eu garanto para toda a irmandade que nós não aguentaríamos o que o nosso Senhor Jesus Cristo aguentou. Muito humilhado, muita perseguição. E, irmandade, não foi de 5, 6 pessoas, foi de muitas pessoas. Nós não sabemos quantas pessoas, mas sabemos que não foi poucas pessoas. E ele lutou para ganhar, para estar junto do Pai e estar nessa glória maravilhosa que hoje ele está e está esperando por nós também. Então, tem luta, mas tem a vitória também. E nós não pertencemos a este mundo. E é por isso que nós sofremos. Sofremos para, no final, ganharmos os nossos galardões e junto do nosso Senhor Jesus Cristo, junto do nosso Pai, que é o nosso Senhor Deus, ser feliz pela eternidade. E vale a pena sim, irmandade, sofrer, lutar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo lutou e ele não pereceu. E nós ainda, irmandade, temos o nosso Senhor Jesus Cristo do nosso lado, os anjos do Senhor do nosso lado, para não deixarmos nós só. Eu sofri muito, mas Deus estava sempre do meu lado. Deus nunca deixou faltar o pão na minha mesa, com a graça e a misericórdia dele. Deus me deu 2 filhos maravilhosos, abençoados, deste fruto, irmandade, deste fruto que muitos falavam que por que eu aguentava tudo isso, por que eu aguentei tudo isso, irmandade. Então, tem coisas que é para nossa edificação, é para nos fortificar, é para nos deixar mais sábio, para diante de todas as nossas dificuldades da terra, irmandade, nós sabemos usar as nossas armaduras, sabemos usar os nossos passados, irmandade, para no futuro nós conseguirmos lutar e vencer. E junto do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Pai e dos anjos celestiais, o Senhor não deixa nós em nenhum momento. Muitas das vezes a gente pode achar assim, nós estamos sozinhos, mas não. Deus, ele deixa a gente ir até onde a gente pode, até as nossas forças acabar. E é onde ele aparece. Ele está ao tempo todo com os olhos diante de nós. Ele não deixa nós sozinhos. E às vezes nós pode achar que o Senhor está deixando nós sozinhos, mas não. Ele testa a gente para ver até onde vai a nossa fé. E são muitos testes, irmandade. Muitos testes, muitas lutas. E com a honra e a glória do Senhor e a misericórdia dele, nós vencemos. Bastamos ter fé e paciência. É difícil, mas foi muito mais difícil para o nosso Senhor Jesus Cristo, que não sofreu só na carne, mas também na alma. Imagina, irmandade, tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Se nós viemos com esse pensamento nas nossas cabeças, as provas que nós passamos são pequenas diante do que o nosso Senhor Jesus Cristo passou.
Então, Irmandade, estou aqui glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo e dizendo que o nosso Senhor é bom nas nossas vidas, e eu não canso de glorificar o nome santo do nosso Senhor, que és maravilhoso, és bendito com nós. E tenho muitas obras para ser contada, assim que Deus permitir, me dê forças, eu voltarei aqui para louvar e engrandecer esse nome, esse Senhor que nós servimos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, junto do nosso Pai Todo-Poderoso. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és bendito, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Senhor. Glorificado seja Teu nome, Senhor. Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Irmandade, eu encerro esse meu testemunho, louvando e agradecendo o nosso Senhor, e a Irmandade fica na santa paz de Deus, e Deus abençoe cada ouvinte, cada Irmandade que ouvir este canal, e todos aqueles que acham que estão sozinhos, não estão. Vocês estão com o nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo Ele vê. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está na mão dele, a cura, a libertação, tudo está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente acha que está perdido, mas não está. Deus, ele vem na hora certa, no momento certo. E as lutas, as batalhas são para nos fortificar, nos edificar e glorificar o nome santo do nosso Senhor. Glória a Deus, bendito e eterno Deus. Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Deus abençoe cada um e Deus seja sempre e eternamente louvado. Amém.